Hoje é dia de apresentar este carro aqui, Volvo S60 Polestar Engineered T8 2.0 Hybrid. A prova de que é possível sim misturar esportividade com economia de combustível. E eu vou mostrar tudo o que você precisa saber sobre este carro aqui no Motor Driver. Então, já sabe, né? Deixa aí aquele like, se inscreve no canal, curte as redes sociais, tá tudo aqui ó, no GCzinho, é só ir lá curtir que vai ter muita coisa para falar desse carro por aqui. Roda a vinheta. O S60 Polestar tem dois motores, um a combustão que entrega 320 cavalos de potência e 40,8 kgfm de torque, sempre abastecido com gasolina, e um motor elétrico que entrega 87 cavalos de potência e 24,5 kgfm de torque. A potência desses dois motores combinada é de 407 cavalos e 65,3 kgfm de torque. Tudo isso tem acoplado uma transmissão automática de 8 marchas. Mas o grande destaque deste carro aqui, tá aqui, olha, nesse ajuste de suspensão. Tá aqui, olha, Polestar Engineered Öhlins. Esse ajuste aqui, você vê que tem essa barra cinza, que é uma barra estabilizadora, onde você vai girando estes dois botões aqui e você endurece ou amolece a suspensão do seu Volvo para justamente você ter um comportamento mais confortável da suspensão ou então um comportamento mais esportivo, onde a suspensão fica mais firme e te entrega um comportamento dinâmico muito mais forte para você andar numa pista, por exemplo. Então ele combina os dois mundos, urbano, deixando a suspensão mais macia, e também o mais esportivo, onde você endurece a suspensão conforme o seu gosto, e aí pode ter um comportamento de literalmente um carro de corrida. E esse ajuste aqui, ele é feito nas quatro rodas de forma independente, então você pode ajustar as duas rodas dianteiras e as duas rodas traseiras também. Só que nas rodas traseiras você tem que suspender um pouquinho o carro para poder ter acesso a essa regulagem lá. Mas olha, fica muito legal, viu? O porta-malas do S60 pode ser aberto de três maneiras: pela chave, por um botão no painel ou então pela própria tampa, apertando o botão que nela está. Porém, a abertura não é automática. Quem faz esse trabalho de levantar a tampa para você são as molas que estão aqui, um sistema bastante robusto que levanta a tampa sempre para você. Porta-malas que tem 442 litros de capacidade e não tem step, somente um kit de reparo de pneus, já que as baterias ficam aqui embaixo também, em sua maioria. Mas nós temos aqui a bolsa onde está acomodada o carregador do S60, que é muito fácil de usar. Basta você vir aqui, abrir a porta de carregamento, espetar o carregador e pronto, o carro já está carregando. Isso pode ser feito nos eletropostos da Volvo, que você digita no Waze, por exemplo, e ele vai te indicar todos os endereços. Pode notar, olha, que ele fica travado, então você não vai conseguir tirar daqui e ninguém vai retirar também, deixando você sem carga. Para você retirar, basta abrir a porta, usa a abertura das portas e aí então você pode retirar o plug sem nenhuma dificuldade, fecha a porta de carregamento e aí é só guardar
novamente o carregador aqui no porta-malas. Mas vamos lá para dentro, que agora eu quero te mostrar também o espaço interno. Vem cá. Como em todas as versões do S60, nós temos 2,87 m de entre-eixos e eu que tenho 1,90 m de altura. Tô com o banco dianteiro ajustado para mim e olha, tem aqui 4 dedos ainda para o meu joelho encostar no banco. A minha cabeça também não pega aqui no teto, graças, né, à boa altura do teto, mesmo tendo esse rebaixo aqui do sistema do teto solar, vai super bem. Aqui, olha, nós temos saídas de ar-condicionado na coluna B. As saídas vêm aqui da lateral e não daqui de baixo, como costumeiramente, né? Então, as saídas de ar estão aqui e nós temos aqui também 2 entradas USB do tipo C. Aqui nós temos cinto de segurança de 3 pontos e também encosto de cabeça para todos os ocupantes, além do Isofix, que é o sistema de fixação de cadeirinhas infantis. Nós temos aqui também este apoio-abraço, que tem um porta-trecos aqui, uma pequena bandeja aqui e, se você apertar aqui, 2 porta-copos. Sistema bem bacana que está aqui no Polestar. Porém, 2 adultos vão bem aqui, um terceiro vai sofrer um pouquinho. Isso por causa do túnel central, que ele é muito elevado, justamente para abrigar baterias e também a tração traseira do S60. Então, um terceiro adulto aqui até vai, mas ele não vai tão confortável quanto quem vai nas pontas. Já aqui na frente, bom, aqui na frente, tudo que você pode esperar efetivamente de um carro do nível do Volvo, você vai encontrar. Então aqui, olha, o painel dele é totalmente soft touch, totalmente em toque macio, com as costuras aparentes, um revestimento premium, um negócio macio ao toque, sabe? É agradável de tocar, é realmente impressionante. Aqui também ele tem essa textura imitando couro, aí ele desce aqui para o alumínio, vem um metálico aqui que pende para o cromado, mas para o cinza, é uma cor bastante bonita. O black piano, tudo isso faz uma conexão e realmente deixa o interior do Volvo S60 Polestar muito requintado, um interior simplesmente impecável em sua concepção. Aqui nós temos a central multimídia, que é uma central multimídia muito completa, onde você comanda todo o carro. Então você tem aqui os aplicativos, onde você tem rádio FM, Bluetooth, iPod, você tem experiências de som, você tem Android Auto, Apple CarPlay, você vê o status do carro, você vê uma série de parâmetros aqui do S60. Do outro lado, quando você muda a tela, você tem aqui o botão para fazer a recarga da bateria, onde você pode ligar e desligar o controle de tração e de estabilidade, o sistema de manutenção em faixa, onde ele te corrige efetivamente quando você está andando com o carro, assistência de estacionamento, o sistema do head-up display, tudo você ajusta por aqui. O alerta de distância, quando você se aproxima do carro da frente, ele emite um alerta no painel e também no head-up display, além de sinalizar com barulho para você ficar esperto, onde você liga e desliga o sistema de leitura de placas, tudo você ajusta aqui. Você tem aqui as luzes de curva, quando você vira o volante, os faróis acompanham o movimento do volante justamente para te dar uma maior visibilidade à noite, principalmente em ruas que estão muito escuras ou garagens, enfim, você virou o volante, os faróis acompanham. É um sistema muito legal, que você tem todos os parâmetros do carro, todas as funções, tudo você ajusta por essa central multimídia, que é o cérebro do carro, literalmente. Logo abaixo nós temos aqui botões físicos também. Tem o botão Home, né, onde você pressiona aqui e você vai para a tela inicial da tela. E aqui nós temos o botão de pisca-alerta, desembaçador dianteiro automático, desembaçador traseiro, os botões para você passar faixa, aumentar volume, o play e o pause. E aqui nós já vamos para a alavanca de câmbio, que é no formato manche, né? Onde você tem aqui ela toda no revestimento de couro, botão P,
e as posições R, neutro e drive, onde você tem todas as posições. O botão de liga e desliga, que você gira apenas aqui e ele vai ligar e desligar o carro. Tem esses dois porta-copos aqui com essa cortina, então você pode até usar como um porta-trecos. E aí aqui nós temos mais um pequeno porta-trecos, onde você tem aqui a possibilidade de colocar o seu telefone celular, já que duas portas USB estão aqui, a de carregamento e a de espelhamento do telefone celular. E aqui nós temos também uma tomada 12 volts. Aqui nós temos os botões do freio de mão eletrônico e da função Auto Hold e o Drive Mode, que quando eu estiver andando eu explico direitinho como é que funciona. Vamos ao volante e ao cluster, porque aqui nós temos volante com regulagem de altura e também de profundidade. Tudo isso ajuda muito na hora de você fazer aqui a sua regulagem na posição de dirigir. E aí nós temos o painel, um painel muito completo, viu? Painel bastante completo, aonde nós temos do lado esquerdo o velocímetro, do lado direito nas posições constante AWD, onde ele fica 4x4, e na Polestar Engineered ele se transforma num conta-giros. Nas posições Pure e híbrido ele vai ficar, não é um conta-giros, mas é um medidor de bateria. Ele vai indicar o quanto você está economizando de bateria, o quanto você está recuperando a energia. E aí nós temos também dois marcadores, o marcador de combustível e o marcador da carga da bateria, e também o range, onde você tem a quilometragem que falta para a bateria descarregar e também o quanto você tem de combustível para você rodar até ter que abastecer novamente. Tem um computador de bordo bastante completo, onde você tem aqui todos os parâmetros do carro, todos eles em litros/100. Então, se por exemplo você estiver fazendo 18 km por litro, tá? Ele tem que estar marcando na faixa de 3 a 4 litros para cada 100 km. Aqui no caso ele está marcando 14,3 litros para cada 100 km. Sabe o que significa isso? Que eu estou fazendo aí na faixa dos 6 km por litro, mas até porque o carro estava ligado por muito tempo aqui para eu poder fazer as imagens. Então aqui esse consumo não se baseia em nada, tá? Mas que fique claro, a conta é diferente de quilômetros por litro. Aqui é litro para cada 100 km. E aqui nós temos também os indicadores do controle de velocidade de cruzeiro do lado esquerdo do painel, logo abaixo do velocímetro, onde nós temos também o leitor de placas. No volante nós temos aqui os pedal shifts, onde você aumenta e reduz as marchas, e temos aqui, deixa eu travar o volante para ficar mais fácil, temos aqui os controles do ACC, que é o controle de cruzeiro adaptativo, onde nós temos também a função Pilot Assist, que quando estiver andando com o carro eu vou mostrar para vocês funcionando, e aqui os controles da central multimídia. Na verdade, o controle do som aqui para você chamar o seu assistente virtual, OK Google ou e aí Siri, e também aqui para você verificar o computador de bordo desse carro. O sistema de som dele é Harman Kardon. Então significa que você tem aqui um som muito potente, um som bastante primoroso, com muita qualidade que você tem aqui. E eu vou até colocar um som para tocar aqui, para ficar mais fácil de você entender exatamente do que eu estou falando. Então eu vou dar play aqui no som. Tem que ser uma trilha branca, que senão o YouTube me dá strike. Então o som tá bem baixinho agora, e eu vou aumentar. E você, ó, tá captando tudo pelo meu microfone de lapela, tá? Mas já dá pra notar a qualidade do som aqui. Subir um pouquinho mais. Sem nenhuma distorção, sem nada. Dá pra ver que o som tem bastante qualidade, né? E aqui existe também a possibilidade de você ajustar a experiência de som. Então aqui, olha, eu tenho o surround, aqui eu tenho otimização dos bancos, então eu posso deixar ele tanto voltado mais para o banco do motorista, tanto para o banco dos passageiros, o banco traseiro, ou também deixar aqui para todos os bancos. E eu tenho aqui como mexer nos tons agudos, graves e todo
ou mais. Então eu deixo ele aqui com o subwoofer, graves e agudos totalmente regulados, e aí eu tenho uma qualidade de som bastante boa. Eu vou aumentar de novo. Dá pra notar, né? Dá pra notar que a qualidade do som realmente é muito boa. Chega de musiquinha, muito obrigado. E vamos falar agora da porta do carro. Afinal de contas, olha só, nós temos aqui um acabamento totalmente em toque macio, temos aqui a maçaneta também com esse acabamento em alumínio escovado, a memorização dos bancos, onde você tem o M, você aperta e aí segura o 1, você deixa a sua memorização, e para uma segunda pessoa basta você apertar o botão 2 aqui, que você também vai ter a mudança do banco aqui. Tem aqui a central das travas elétricas, né? Isso nas duas portas nós temos. E aqui os botões de regulagem dos retrovisores elétricos, que são fotocromáticos, tá? Os retrovisores externos e também o interno, eles são fotocromáticos, então eles escurecem justamente para te deixar com uma visão confortável, sem nenhum tipo de ofuscamento. Os 4 vidros elétricos que têm a função de um toque, e aqui também o botão para você travar tanto a trava de criança das portas quanto os vidros traseiros. E aqui em cima o botão que abre e fecha a cortina e também o teto solar. Mas chega de papo, eu acho que a gente já pode começar a andar, né? Porque eu tô ansioso para acelerar esse carro. E olha, não é nem o motor que é o grande interessante desse carro. O grande interessante está na suspensão dele, e eu vou explicar enquanto a gente acelera. Então bora! Apresentação feita sobre o Volvo S60 Polestar, é hora agora de falar sobre a posição de dirigir esse carro. E aqui nós temos bancos que tem esse formato de concha, que ele literalmente te abraça quando você senta nele, tá? E não é um banco duro, é um banco bastante confortável. E aqui nós temos todos os ajustes do banco do motorista e do banco do passageiro elétricos. Então o ajuste do encosto, o ajuste de altura, o ajuste de inclinação do assento e também o ajuste de profundidade, que é o famoso para frente e para trás, são totalmente elétricos aqui no Volvo S60 Polestar. Inclusive nós temos aqui também o ajuste da extensão do assento. Então você que tem a perna um pouquinho mais comprida, como é o meu caso, você pode estender um pouco o assento para justamente ele apoiar melhor as suas pernas, e se você é de estatura mais baixa, você pode recolher essa extensão para justamente você ficar bem acomodado e não ficar com a perna literalmente pendurada em cima do banco. Então você tem aqui inúmeras possibilidades de ajustes. A única coisa que ele não tem é o ajuste elétrico do volante, mas aqui nós temos também o ajuste de altura e de profundidade. Seria legal se fosse elétrico, seria, mas honestamente, completamente dispensável, né? Não é um ajuste que faça tanta falta assim. O ajuste do banco ainda tem memorização, você tem 2 memórias, basta que você, para memorizar, você clica no M, na posição que você já deixou o seu banco, aperta e pressiona o 1, ele vai fazer um bip, e aí você pode ter a sua posição de dirigir preferida já memorizada. A mesma coisa com a posição 2, você faz o mesmo esquema, e aí, por exemplo, sua esposa, namorada, enfim, filho, filha, quem for dirigir o seu carro, você pode ter aí a sua posição salva e também nessa segunda pessoa. Mas vamos falar aqui de motor, porque o conjunto mecânico em nada se difere do Volvo S60 na versão Inscription que eu já testei aqui no Motor Driver. É o mesmíssimo conjunto mecânico, onde nós temos 2 motores, uma combustão de 320 cavalos e 40,8 kgfm de torque, e um motor elétrico que entrega 87 cavalos de potência e 24,5 kgfm de torque. Ambos os dois dá 65,3 kgfm de torque, um torque absurdo, né? Mas que você tem tanto na versão Polestar quanto na versão Inscription também do S60. Mas Carlos, o que difere afinal de contas em questão de conjunto mecânico de um para o outro? Bom, absolutamente nada, o motor é o mesmo. A única diferença que você tem aqui no Polestar em relação ao Inscription é que o Inscription ele não tem o pedal shift no volante, e aqui
ele só tem a mudança de marcha aqui pela alavanca, que é uma mudança diferente. Você vai mover para a esquerda para reduzir marcha e mover para a direita para ele aumentar marcha. Agora, aqui no Polestar, você tem também as aletas aqui atrás do volante, o que proporciona que você faça as mudanças manuais aqui nas borboletas de uma forma muito mais esportiva. Mas a tocada do carro, a questão de como ele anda, a questão de como ele retoma a velocidade, é tudo muito igual. Velocidade limitada em 180 km por hora, isso para todos os modelos da Volvo a partir de 2020. Então não adianta, você tem aqui os 407 cavalos de potência combinada, mas você não vai passar de 180 km por hora, uma medida de segurança que a Volvo tomou e que, sendo bem honesto, você não precisa andar mais do que 180 km por hora em lugar nenhum, até porque você já vai estar muito acima da velocidade aqui no Brasil, já que a velocidade regulamentada é de 120 km por hora como máxima em todas as rodovias do país. Então não há a menor necessidade. Mas sim, ele vai até 180 km por hora de forma muito rápida, porque de 0 a 100 ele faz em 4,7 segundos. De fato, uma aceleração muito rápida que o Volvo S60 entrega, e aí você tem 180 km por hora antes dos 15 segundos. Eu não tenho noção, porque honestamente eu não medi essa aceleração de 0 a 180, mas chega rápido. É isso que eu posso te dizer, tá? Então, o câmbio aqui ele tem as posições parking, que está aqui no botão, ré, neutro, drive e a posição B. Essa posição B, ela não tem um significado exato, mas eu entendo ela como uma posição brake, que na verdade ela faz também a regeneração de energia do carro. Então, quando você coloca ela em B, você vai notar que o carro vai freando sozinho. Não é uma frenagem forte, mas é uma frenagem mais pronunciada do que somente quando ele está no modo drive, justamente para ele ir recuperando mais rápido a energia do motor e você ter carga por mais tempo aqui no Volvo S60. Inclusive, você pode sim andar com ele somente elétrico. Você pode escolher alguns modos de direção. Aqui nós temos, olha, constante AWD, onde nós temos tração em todas as rodas, e aí ele aciona consequentemente o motor a combustão e o elétrico, porque o elétrico gera tração somente para as rodas traseiras e o motor a combustão somente para as rodas dianteiras, tá? Nós temos aqui o Pure, que é a condução econômica 100% elétrico e tração 100% traseira. Portanto, temos aqui o modo Hybrid, uso cotidiano, é onde ele vai equalizar e te entregar o melhor dos dois mundos. Aonde ele não tem necessidade de ser elétrico, ele vai te entregar a combustão, e aonde ele não tem necessidade de ser a combustão, ele vai te entregar o motor elétrico funcionando, e é aí onde você tem um consumo simplesmente fenomenal nesse carro, chegando a 22,5 km por litro, sempre abastecido com gasolina, claro, né? Mas você pode ter esse consumo absurdo, tanto na rodovia quanto em uso urbano, tá? Até porque em rodovia dificilmente você vai utilizar muito o motor elétrico, você vai estar usando mais o motor a combustão para justamente fazer a carga da bateria e também te dar mais rendimento. Outra coisa que eu tenho que destacar aqui, faltou falar do modo Power. Aqui nós temos o Polestar Engineered, aonde ele faz uma mudança aqui no painel, aonde ele mostra também o contagiros e ele deixa o motor, digamos, mais arisco. Então aí é que o bicho pega quando você tem o Polestar Engineered, aonde você tem toda a potência disponível do carro, os 407 cavalos 100% atuando aqui no carro, os 65,3 kgfm de torque o tempo inteiro para você utilizar no momento que você quiser, porque além de você ter um motor 2.0 turbo, você tem também o torque instantâneo já de 24,5. Então, de cara, você vai ter esse torque aí entregue na casa dos 2.000 RPMs, o que já é uma excelente marca
para este carro aqui, que é um carro pesado, ele tem mais de 2.000 quilos, então ele é um carro bastante pesado por conta das baterias e por conta da construção dele, mas ainda assim ele é um carro que te proporciona uma aceleração fantástica, absurda e que impressiona qualquer pessoa que esteja tanto aqui no banco do motorista quanto também no banco do passageiro. Mas algo que impressiona mais do que qualquer motor aqui é a suspensão. A suspensão desse carro, olha, eu teria esse carro só por causa da suspensão. Suspensão da Rollins, suspensão totalmente ajustável. O que significa? Você pode fazer o ajuste dela, como eu já mostrei lá quando eu mostrei o motor, você pode fazer total ajuste dela e pode deixar ela mais macia, proporcionando mais conforto e não por isso tirando a dinâmica boa do carro, ou então se você quer uma suspensão mais dura, com um carro mais firme e com uma dinâmica de fato esportiva. Você tem os dois mundos extremos, né? Mais conforto ou mais esportividade, e você pode também dosar essa suspensão da forma que você achar melhor. A única coisa que é inconveniente é que você vai ter que contar as voltas que você dá ali para justamente ajustar todas as molas iguais, porque os ajustes são independentes. As dianteiras estão ali no capô e as traseiras você vai ter que levantar o carro, né? Subir ele no macaco ou colocar ele numa guia para que a roda fique mais baixa, para você ter acesso, porque o ajuste da suspensão tá ali. Mas é super fácil, não vai se sujar, não vai acontecer nada demais. Você vai girar, é um botão muito molinho, super fácil de você ajustar, e aí você tem esse ajuste dos melhores dos dois mundos. Mas Carlos, por que a Volvo não colocou uma suspensão a ar? Questão de durabilidade. Só isso. Suspensão a ar, você pode ter aí um rasgo na câmara de ar, pode ter qualquer coisa que te gere mais manutenção. Com esse sistema, você não tem manutenção nenhuma. Basta que você gire e você tem o ajuste que você quer. Lembra a suspensão de rosca, que o pessoal usa bastante em carros que são utilizados em track day, por exemplo, para você ter na rua uma suspensão mais macia e mais altinha, mas quando você vai levar o carro para a pista, você vai lá na suspensão de rosca, faz o ajuste e você baixa mais e deixa ele mais duro. É exatamente o mesmo sistema, só que aprimorado pela Volvo e tornando esse carro aqui muito mais gostoso de guiar. Olha, a suspensão desse carro é impressionante. Primeiro, o que ela faz com que esse carro tenha de comportamento dinâmico. O comportamento dinâmico dele exemplar. Um carro que, mesmo que você entre sentando o pé em uma curva, você tem o carro o tempo inteiro colado no chão. E eu te falo isso porque eu fiz um teste aqui numa curva um pouquinho mais fechada, só tinha eu na pista, não faça isso em casa, mas né, eu fiz aqui para teste, não fui também numa velocidade absurda, não foi colocando ninguém em perigo, né, somente eu, e eu fiz a curva aqui um pouco mais rápido e esse carro é extremamente colado no chão e ele atende completamente a expectativa. E sendo bem honesto, você não vai utilizar tudo que esse carro pode te entregar na dinâmica. Não vai. A não ser que você leve esse carro para uma pista. Na rua, não, você não vai utilizar. Mas você vai utilizar o conforto. E isso esse carro oferece, olha, aos montes. Porque você tem uma suspensão super confortável que absorve muito bem qualquer irregularidade do asfalto sem dar nenhuma batida seca. Quando você está no modo esportivo, sim, ele fica mais duro, firme, e aí ele passa mais as irregularidades do asfalto para dentro da cabine, o que é natural, afinal de contas você ajustou para ter uma pegada esportiva na suspensão. Mas eu estou aqui no modo conforto, com ela totalmente macia, e sendo bem honesto para você, é simplesmente fantástico o conforto que esse carro te oferece. Claro, não só de suspensão, mas também a rodagem. Você tem uma rodagem que é muito lisa, você não tem uma rodagem, por mais que ele tenha pneus de perfil baixo, né, e as rodas grandes, realmente a absorção de impacto aqui é muito boa mesmo em ruas e avenidas muito mais castigadas.
Agora, falando de segurança, bom, a Volvo sempre foi uma referência em segurança, você sabe muito bem disso, e o Volvo S60 Polestar, é claro, não deixa a desejar em nenhum momento em questão de segurança. Então você tem aqui 8 airbags, você tem controle de tração e de estabilidade, você tem também o monitoramento de ponto cego nos retrovisores, onde o tempo todo ele está te avisando se tem alguém se aproximando e você pode não estar vendo, por exemplo, um motociclista, por exemplo, um outro carro, o que impede você de mudar de faixa simplesmente e acabar causando um pequeno acidente ou um grande acidente, dependendo do jeito que você fizer a mudança, né? Então você tem aqui diversas babás eletrônicas que impedem de você fazer qualquer bobagem a bordo do Volvo S60. E claro, você tem também a frenagem autônoma de emergência e também a direção semi-autônoma, aonde você pode, quando você aciona o controle de velocidade de cruzeiro, você seta a velocidade que você quer aqui, e eu estou chegando perto de uma curva e vai ser gostoso de fazer isso, você coloca ele no modo Pilot Assist, solta o volante e num período de aproximadamente 15 a 20 segundos, veja só, o carro faz a curva para você, mas é claro que ele vai me pedir já já para que eu assuma a direção, para que justamente não aconteça nenhum problema, né? Afinal de contas, é uma direção semi-autônoma, como eu falei, não é uma direção 100% autônoma. Olha, já pediu para eu aplicar a direção e ele mesmo já assumiu aqui o controle novamente, né? É claro que isso depende da condição de leitura que você tem das faixas da rua. Então não adianta numa rua que não tem as faixas pintadas, você querer utilizar o Pilot Assist, que ele não vai utilizar. Ele vai simplesmente ignorar porque ele não está vendo absolutamente nada. Mas se você tem, que nem eu estou aqui na Avenida dos Bandeirantes agora, e se você tem aqui as faixas pintadas como estão bem pintadas aqui nesta avenida, você tem o Pilot Assist atuando para você. E claro, ele tem também o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Então eu estou aqui nesse momento atrás de um carro, o carro freou, o carro freia também. Ele pede aqui para que eu assuma a direção, enquanto isso eu vou bater no papo com vocês. E aí ele vai colocar o carro a 50 km por hora, que foi a velocidade que eu setei aqui no controle de velocidade de cruzeiro. E aí, no momento que o carro da frente frear ou reduzir a velocidade, ele também vai fazer essa redução aqui. Então o carro ele tem esse controle de adaptativo, o que proporciona que você possa andar de uma forma muito mais segura, com a certeza de que nada vai acontecer. E claro, né, você tem ainda inúmeras outras conveniências aqui, como por exemplo, você tem Android Auto e Apple CarPlay espelhado aqui na multimídia, você tem aqui os modos, né, de condução, como eu já mostrei, você tem aqui um menu muito extenso com inúmeras coisas. E esse carro aqui tem o Head-Up Display também, então você tem aqui todas as informações espelhadas no vidro do carro. Então ali eu tenho a velocidade, tenho o controle de velocidade de cruzeiro que está desativado, né? Mas ele mostra ali também. E ele tem o leitor de placas. Então aqui na Bandeirantes, olha, tem uma placa de 50 km por hora ali. O radar dele faz a leitura de 50 km por hora. E aí ele espelha aqui no painel para mim e também ali no Head-Up Display. Ou seja, segurança e informação você tem aqui total neste carro. Fora que, né? Olha o charme desse cinto de segurança amarelo. O visual dele simplesmente arrebenta, o que torna esse carro simplesmente apaixonante e honestamente também difícil de falar mal ou apontar defeito, porque honestamente ele pode até ter, mas qualquer defeito dele em face às virtudes que ele tem passam batido e você ignora, porque ele é muito melhor do que qualquer defeito que ele possa ter. Um carro que tem um visual fora do comum, 407 cavalos de potência, anda demais, acelera muito, 4,7 segundos do 0 a 100 e ainda fazendo 22 km por litro. É o tipo de carro que não dá para criticar. Te entrega potência, conforto, economia, um visual maravilhoso. Esse daqui é o Volvo S60 Polestar Itinerary T8 2.0 Hybrid. Espero que você tenha gostado desse vídeo, porque o carro eu sinceramente adorei. Curtiu?
Deixa aí o seu like então, e se você ainda não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se e clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado. Curta também as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @MotorDriverBR. Tem outros vídeos aqui no canal, assista, curta e compartilhe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.